Silvestre. Né? Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo ao Programa Livre, amigo, nessa sexta-feira, nosso último dia de semana. E eu gostaria que você começasse fazendo um resumo desse segundo turno aí. O que você está achando? Essa capacidade de proliferação de tanta notícia, tá? E uma vez você me falou que era o estilo do presidente Bolsonaro criar factoide para chamar atenção para ele mesmo, porque aí tem sempre mídia espontânea. Bom, ele passou o governo todo fazendo isso, pouco se importando com o que ia acontecer. Essa tática, você acha que deu resultado para ele? Porque, veja o seguinte, né? Como tem gente defendendo o presidente Bolsonaro, tá? De tudo quanto é forma, entendeu? Não importa o que aconteça, ele está sempre certo, tá? Os seguidores do presidente Bolsonaro, ele está sempre certo. Assim como era no tempo do Lula, tá? Do PT, tudo que o PT fazia, os seguidores também achavam que estava tudo certo. Era sempre tinha uma desculpa, tá? Só que, na minha avaliação, essa é uma opinião minha, tá? O Bolsonaro tem alguém, não sei se é o próprio Carluxo, tá, que é um gênio. Tá? Eles conseguem modificar, tentar mudar o foco toda vez que ele está imprensado, ele inventa alguma coisa para desviar e acaba mudando e vão esquecendo. Né? Por exemplo, quando ele ficou arrochado agora com o Roberto Jefferson, criou o lance das rádios, né? Que é um absurdo. Tá? A gente sabe que não tem como fazer isso. Tá? Dizer que o TSE é o culpado da não inserção da, da propaganda política dele. Tá? E as próprias rádios desmentiram. Mas ele continua atacando do mesmo jeito o Supremo, as urnas. Tem uma equipe, ontem o cara estava falando que tem um exército realmente de digital, influenciador digital trabalhando, entendeu? Bom, mas, enquanto isso, a pesquisa continua dando o Lula como provável vencedor. Né? Na sua avaliação, até domingo, no dia das eleições, você acha que acredita ainda que haverá algum fato que possa reverter todo esse processo? Porque os institutos, os mais conceituados, aí também é a opinião minha, né? Independente de que se é ou não como é que se diz, favorável ou não ao Bolsonaro. Dá sempre uma margem de vitória apertada, mas a favor do Lula. Tá? Das redes bolsonaristas, o nego diz que não, já virou, já está com 60-40 e tal. Essa guerra de narrativa, na tua visão, como é que você passaria isso aqui para os nossos ouvintes? Sua previsão para domingo, como se fosse a mãe de Ná. Bom dia. Olá, Santana. Olá, ouvintes, amigos que nos acompanham aqui de segunda a sexta no Programa Livre. Bom, Santana, tem N variantes a serem analisadas. Não dá para a gente falar sobre todas, pelo menos no ponto de vista de perspectiva e expectativas. Eu vou tentar resumir da seguinte forma. Realmente, vou começar lá pelo Bolsonaro. O Bolsonaro ele entrou dizendo que não iria disputar a reeleição. Mas no primeiro mês dele na presidência da República, já começou a fazer campanha para 2022, onde haveria disputa do cargo. E de lá para cá ele não parou. Ele tentou estabelecer algo novo e estabeleceu que é um diálogo diretamente com o povo lá no cercadinho. Gerou uma série de polêmicas. Ele sinalizou para a sociedade que ele está se lixando para a elite, pelo establishment, e procurou falar mais a linguagem do povão, por dois motivos. Do ponto de vista psicológico, a personalidade do Bolsonaro, embora ele não seja carioca, mas ele foi forjado dentro do carioquês e próximo, digamos assim, aquela malandragem mais refinada. Então, a linguagem do Bolsonaro passou longe da academia. O Bolsonaro não é um homem de títulos.
assim como o Lula não é um homem de títulos. Mas há uma diferença entre Lula e Bolsonaro, que o Lula sempre se cercou os intelectuais. Não tem o poder de comunicação que tem o Lula, então os intelectuais colaram no Lula quando ele começou, e eu estou no jornalismo, tem história para contar sobre isso, como líder sindical, os intelectuais, formuladores aí do pensamento de esquerda, municiam de lá para cá até hoje o Lula. E o Lula é um cara muito inteligente, acima da média normal. Ele é um sujeito, não é um cara de leituras ou livresco, acadêmico, mas ele tem uma percepção muito grande. É um animal político, que você fala duas frases para ele, ele formula um discurso. É mentiroso? Sim. A maioria das vezes o Lula chuta tudo, porque ele não tem esse refinamento, não tem, digamos assim, esse approach, essa disciplina intelectual que seus ideólogos em volta dele têm. Então, ele pode falar qualquer bobagem que soa como a coisa maravilhosa, porque ele fala para uma plateia, para um público diferente. E o Bolsonaro tentou, ou pelo menos tenta, chegar nesse patamar do Lula. Porque o que está... Os dois, essa polarização e não ter terceira via, porque a terceira via, que é o chamado centro democrático, não conseguiu sequer formar um candidato. Por quê? Só fica nos salões fechados, refinados, palavras rebuscadas, ao ponto que o Lula e o Bolsonaro, os dois, continuam falando a linguagem do povão, falando bobagem, falando besteira, mentindo, enfim. O povão adora isso, porque o povo, a massa, a base da pirâmide social que detém o voto, está se lixando desse negócio de falar bonito ou feio. Ela quer sonhar junto com o sujeito que fala, eu vou construir uma ponte aqui daqui até o Rio de Janeiro para você passar direto, não ter serra, não ter nada. Você não precisa de avião, mas vai direto, vai encurtar a viagem em 4 horas. O cara acredita. Então, o poder de fazer com que as pessoas sonhem, o Lula tem, e o Bolsonaro copiou isso desde a campanha dele. Por quê? Porque ele precisava fazer um contraponto na massa. Por que durante esses quase 4 anos, você não viu falar um momento sequer alguma coisa para a classe média? Só para os rentistas e banqueiros e a patulé do andar de baixo. O Lula foi a mesma coisa. Por que isso? Porque ampliando redes de proteção social, porque dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, vou prometer isso, vai ganhar 1.000, vai ganhar 2.000, vai ter isso. O Lula não acabou ontem, não acabou de prometer que vai inchar a máquina de novo e vai abrir concurso para tudo quanto é coisa. Exatamente, para ter controle sobre a massa. Então, esquece esse negócio, porque o Bolsonaro, porque o Lula, nem esquece, não estão preocupados com... Estão se lixando para a patulé. Eles querem o voto. E, para isso, tem que criar narrativa. Então, o Bolsonaro, desde o primeiro momento, tentou copiar o Lula e conseguiu aí tirar um bom naco de votos do Lula. Senão, o Lula teria ganho no primeiro turno. Só um minutinho, só um minutinho. Você acha, então, nessa análise, o próprio Bolsonaro ressuscitou o Lula, porque estava morto o PT. Lula preso, aquele negócio todo, e o Bolsonaro continua, né? Ele ressuscitou porque ele queria ocupar o espaço demagógico que o PT trabalhou todinho para chegar até o poder. Gente, vocês é porque não têm memória. Vocês não sabem o que o PT fez com o Fernando Henrique Cardoso. Praticamente queriam destruir tudo. Não, o PT é o seguinte, se ele não está no poder, tudo que está no poder é ruim. Não existe. Na ótica do PT, nós moramos no país mais desgraçado, mais miserável, que não se compara nem os piores países da África Central, que é um dos lugares mais pobres do planeta. Na ótica do PT, só é bom se eles estiverem administrando.
É um desastre o Bolsonaro? É um desastre total no ponto de vista de diálogo com a elite. Não existe na história da humanidade, presta atenção, não existe na história da humanidade nenhum país que cresceu, floresceu, se o município, estado ou país que cresceu sem o apoio da elite. A elite é que põe dinheiro, ela que empreende, ela que arrisca, ela que constrói, ela que financia a cultura, ela que financia tudo, a elite. Então, esse negócio que o Bolsonaro tentou fazer, tomar a massa do Lula, foi um grande erro dele. Porque essa massa, ela é assim, ó, ela é direcionada igual a onda. Se você sinaliza que vai ganhar mais, ela não quer saber se você vai cumprir isso. Ela quer sonhar com isso. Então, é igual sonhar com a loteria. Eu sonho todo final de semana ganhar na loteria, na Mega Sena. Toda semana. Eu também. Eu jogo. Então, eu sigo numa proporção ampliada, é exatamente o sonho de jogar na loteria e ganhar. Então, essa massa, o Lula faz com que essas pessoas sonhem. Porque se ele tivesse tirado esse povo da miséria, não teria ficado 11 milhões de desempregados quando apiaram a Dilma do poder. O povo não estaria tão endividado. Até hoje estão pagando dívida, alimentando o sistema bancário com juros exorbitantes. Juro, quem faz é governo, não é o banco. Mas o banco se aproveita disso. Se o governo põe o juro a 6% ao ano, o banco empresta para você a 40% ao ano. Então, veja bem, essa equação do Bolsonaro, essa estratégia de tentar usar as redes sociais, que era o momento do antipetismo. Por que o antipetismo floresceu? Porque aquilo que o Lula prometeu, ele não entregou. Nem ele, nem a Dilma, o PT não entregou. O Bolsonaro, o que ele prometeu, ele não entregou. Por quê? Porque o Bolsonaro simplesmente tentou varrer o PT da face da terra. Não se tira isso, porque você não mata sonho. Você não mata o sonho do sujeito ganhar na loteria todos os dias. Você não mata o sonho da patrulha do andar de baixo. Ter um governante que vai prometer picanha para eles, automóveis, eles vão viajar para Disney, vai andar de avião. Sabe, todos nós, razoavelmente, eu que sou um analfabeto autodidata, eu emburreci por mim mesmo, tem clara evidência de que é impossível acontecer isso. A circunstância econômica é outra, o mundo é outro, as relações, o mundo passou por uma pandemia, tem uma guerra, tem uma série de conflitos que interferem na economia de um país. Mas o Lula está dizendo que vai voltar a comer picanha, que vai viajar, que vai para Disney. É o sonho de ganhar na loteria. O Lula é o sonho de ganhar na loteria. E o Bolsonaro não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu fazer as pessoas sonharem. Ele fez um determinado momento. Depois disso, acabou. Então, é muito imprevisível essa eleição domingo. Não dá. A diferença não vai ser tão grande, um ou para outro. O Lula é favorito? É, sim, segundo as pesquisas e tudo. Mas a gente não sabe o que está na cabeça do povo. O povo muda. Ele muda igual as nuvens. Você olhou para baixo e olhou para cima, é uma coisa. Olhou para baixo, olhou para cima, é outra coisa. Esse vai ser o comportamento da eleição. Por quê? Porque ambos, Lula e Bolsonaro, está sinalizando para a patuleia do andar de baixo, onde está o grosso do voto, de que eles vão ganhar na loteria. Se votar no Lula, ganha na loteria. Se votar no Bolsonaro, ganha na loteria. É o sonho. Esses dois caras estão fazendo a patuleia do andar de baixo sonhar. Aí vem para a classe média. A classe média está puta da vida porque não está podendo viajar mais, as bibliotecas as livrarias estão fechando, não dá mais para esbanjar, trocar carro todo ano. Haja vista que as montadoras estão com dificuldade, porque não está vendendo.
financiamento, juro muito alto, cartão de crédito muito alto, cheque especial, idem. Então, a classe média falou, não, espera aí, o Lula não está sinalizando isso, então o Bolsonaro não entregou para nós, então vou ferrar esse cara, eu vou votar nesse Lula, não gosto desse Lula, mas vou votar nele só para tirar o Bolsonaro. É isso. Então, amigo, o Bolsonaro fez errado. Ele tinha que ter continuado os programas sociais, ter feito mais dialogado com a elite. Não tem. Ele tentou colocar a elite de joelhos. É uma imbecilidade, uma idiotice sem tamanho. O Bolsonaro cometeu o maior erro da vida dele. Ele tinha tudo para dar certo. Mas, ao menosprezar a elite do país, o establishment, achando que ele ia tomar a patulé do Lula, ele errou. Eu não sei quem foi o marqueteiro dele, ou quem, mas as redes sociais hoje têm o quê? Hoje tem duas religiões. Tem a religião do lulopetismo, que não é o PT, é o lulopetismo, e o bolsonarismo. Essas duas religiões estão em conflito. Não tem ideologia, tem devotos. Esses devotos estão em conflito. E eu não sei o que vai sair das urnas, infelizmente. Gostaria de saber. Vamos ver, segunda-feira a gente vê esse resultado. Bom, antes de eu entrar na tua coluna xadrez aqui, eu gostaria de que você tá do lado da tua coluna, essa situação do Moraes? Não, do Moraes é do Vitor Hugo, pô. O Vitor Hugo também é gracinha, né? Fica inventando moda, né? Não, mas o Vitor Hugo, ele sabe que depois dessa eleição, se o Bolsonaro não ganhar, ele está fora do jogo. Ele passa a ser o famoso quem na fila do pão. Exatamente, ele sabe disso. Então ele precisa instrumentalizar isso agora. Porque qual o futuro do Vitor Hugo? Eu te pergunto, onde está a base dele? Eu gosto dele, é um cara inteligente, mas em matéria de política é um desastre. É um técnico, é um cara brilhante, é um gênio, passou em primeiro lugar, só tinha uma vaga, passou em primeiro lugar. Eu tinha um amigo assim, que era jornalista, passou em primeiro lugar no concurso para juiz, passou em primeiro lugar, foi escolhido em primeiro lugar para desembargador. Era um gênio. Então essas pessoas, mas no ponto de vista de política, meu amigo era político, ele era jornalista político. Quando ele resolveu, formado em direito, ele falou, não, eu vou largar de mão porque essa profissão de jornalista não tem futuro. Isso lá na década de 80, né? Em 81, ele me disse isso. Então, eu continuei, né? Ele tinha razão. Não tem futuro, não? Tem sim, cara. A gente tem então, futuro. Então, Vitor Hugo não tem futuro, assim, no ponto de vista político, a não ser que ele comece lá de baixo. Ele não vai fazer isso. Ele tem um mega salário, é consultor legislativo, tem um salário de 30 e tantos mil. Então, mas ainda será? Ainda será? Será sim, ele volta com esse salário. Ele é concursado da Câmara? Ele é concursado. Tá. Ele é concursado. Então tá certo. Beleza. Eu tô falando, ele passou em primeiro lugar, só tinha uma vaga. Nossa, então... Bom, agora vamos voltar aqui para a sua coluna aqui. O que você destaca aqui? Você, dentro do que você colocou, você diz que Lula sinaliza o inchaço da gestão e aumento de salário, e praticamente você falou... acabei de falar para você. O Lula faz a patulé do andar de baixo sonhar, ganhar na loteria. Todo mundo quer ganhar na loteria agora. Ou seja, você vai ver aí a indústria dos cursinhos vai passar em concurso. Aí vem o funcionalismo público, está tudo federal, está tudo em alvoroço. Porque o Lula vai aumentar o salário. Porque uma declaração dele, você imagine, o Lula, quando ele entrou, está na coluna, quando ele assumiu o primeiro mandato dele em 2012, em 2002, um mês depois ele começou o questionamento. A máquina inchou de tal forma que os jornais começaram a questionar ele. Aí eu capturei
pesquisei, porque se tem um jornalista que pesquisa o que escreve, sou eu. Eu pesquisei tudo, peguei a frase dele e coloquei. Quem está me acusando, isso lá em 2002, de inchaço da marca, porque não viu os inchaços da feira, tudo demagogia, tudo. Então é a mesma coisa, o Lula não mudou, é isso. Então, aí ele continua fazendo com que as pessoas... Pode jogar na loteria que você vai ganhar. Mas, Silvestre, vê o você vai seguinte. ganhar. Então é isso, o Bolsonaro tentou fazer isso. Mas, Silvestre, vê o seguinte, a gente vive de sonhos. Se eu chegar para você e falar, Silvestre, deve ser besta, porra. Você sabe que você nunca vai ganhar na Mega Sena. Pô, bicho, eu vou te matar, cara. Entendeu? Então você prefere ficar enganado, tá? Mesmo sabendo que a possibilidade de ganhar na Mega Sena é um bilhão. Sonho, é um sonho, pô. É um sonho, sonhar. entendeu? Agora, as pessoas sem sonho, ela não existe. Não existe, entendeu? Então você vê o seguinte, antigamente, né? Isso aí já do teu tempo, tá? O sonho das pessoas, tá? Um pouquinho do teu pai, para cima, teu pai, entendeu? O cara queria ser o quê? Ou trabalhar nos Correios, não é? Ou no Banco do Brasil, que eram os dois empregos federais. As mães falavam, minha filha, é pouco, mas pinga. Não é? Então, era o sonho, era passar no Correio ou então no Banco do Brasil, tá? E aí, por muito tempo, o emprego público ninguém queria. De um tempo para cá, o emprego público é o que deu estabilidade, porque quem trabalha na iniciativa privada está sujeito a ser demitido toda hora. E para você ser demitido do serviço público, está difícil para caramba. Então você vê o seguinte, outra situação. Antigamente, todo mundo era obrigado a servir. Aí você tinha que ter peixada para não servir, não é? Porque você era obrigado a servir o exército lá. Hoje, a peixada é o contrário. O nego tem que ter peixada para poder ser encaixado, porque o Exército Marinha Aeronáutica dispensa. Tá? Então a coisa inverteu. Quando o Lula fala exatamente isso, que pô, vai como é que se diz? Dar picanha para todo mundo, cervejinha não sei de quê, bererê, barará, é só sonho o consumo. O Bolsonaro, em vez de fazer o contrário, ou pelo menos, também, como é que se diz? Mata. Né? Prometeu, como você falou. Ele quer matar o sonho do sujeito, falando, isso é mentira. Acabou. Aí, meu amigo, não tem jeito. Né? Então, agora é interessante o seguinte, né? Voltando à nossa patuleia aqui, a nossa realidade, né? Impressionante a atitude do Pablo. O Pablo está agarrado com esse negócio do Bolsonaro, bicho. É de manhã, de tarde, de noite, aí onde que tem, tá toda coisa, amanhã vai ter um mega caminhaço, coisa, tá? Ele está de cabeça, tá? Ele encarou de cabeça, encarnou. Tá certo. Encarou. Sabe por que ele tá certo? Porque ele é um aliado de primeira hora de Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. E ele é presidente da MAB, Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília. Então, ele, como líder, ele precisa construir junto ao Caiado, você tem que lembrar que ele vai ficar 2 anos fora do poder. Exato. E precisa construir junto ao Caiado uma possibilidade dele se manter no poder, ou com algum cargo, alguma coisa. Então, para isso, ele tem que mostrar que ele tem liderança política. Ele não está errado, não, está certo, está certíssimo. E outra coisa, do outro lado se posicionou a principal adversária dele. Quem? Leda Borges. Exato. A Leda está apoiando o Lula. Ela está apoiando o Lula. Então, mas não está ostensiva, ela é a principal não. adversária dele. Mas não está ostensiva. Ela não está ostensiva, né? Não, mas o que é? Não, ela está... Declarou apoio. Foi uma jogada aí do Marconi, ele falou, eu vou matar neutro, mas vocês, o povo mais identificado com ele, vocês votam no Lula. Só isso. Bom, então, indiretamente, o apoio é do Marconi. E todo mundo sabe que Jales Fontoura, Leda Borges, Ava, é tudo ligado ao Marconi. É claro. Com Vec. Então, a turma dele, né? Ou vocês têm dúvida. Agora, você diz o seguinte, quem realmente era a turma do Caiado? Quem é a turma do Caiado, Caiado mesmo? Porque você tem a turma do Marconi, teve 20 anos com ele, e realmente, você sabe, como você acabou de citar, essas pessoas são marconistas, haja que houver, haja que haja. Agora, quem são aliados realmente de Ronaldo Caiado? Porque 30 anos lá na Câmara, né?
Não pode dizer que ele tinha aliado aqui fora, ele tinha seguidor, como é que se diz? Tinha eleitores. Mas já dá para dizer o seguinte: esse cara é caiadista? Chova, haja que haja? Bom, vamos por parte. O Caiado tem essa dificuldade realmente de formar grupo. É isso. Mas ele tem uns seguidores caninos, aliados, que são técnicos, não são políticos. Ah, Mas ele tem, por exemplo, a Fátima. Pedro Salles, da Goiânia, A Fátima. caninamente caiado. Ele tem o Adriano Rocha Lima, técnico, caninamente caiado. Ele tem o Marcos Cabral, caninamente caiado. Ele tem um deputado que está disputando, junto com o Bruno Peixoto, o Ronaldo Castro. Não, Ronaldo não. O Castro lá de Goianésia. Acho que é Ronaldo mesmo. Deputado. Que é caiadista. Esse é grupo do Caiado. E tem os devotos do Caiado. Antônio Lima é um deles. Tinha o Cassiano. Antônio Lima. O Geraldão lá em Lusiânia. Se bem que o Geraldão morreu, né? Parece. Não tá nada. Morreu quando? Até semana passada ele tá fazendo campanha lá no Ingá lá. Pelo menos até semana passada. Mas os caras assim que o Caiado... Antônio Lima, né? Não dá muita importância, não. Você vê o Cassiano, o Antônio Lima... Sei lá, tem 40 anos que acompanha o Caiado. O Adolfo Lopes era caiado. O Adolfo era caiado. Entendeu? Pois é. O Adolfo Lopes. É isso. Então não tem muito... O Caiado não é um homem de ter grupo. Ele é uma liderança parlamentar. A liderança parlamentar, ele está tendo a experiência dele agora que ele vai ter que formar um grupo político. Porque se ele não formar um grupo político agora, para valer, o projeto dele nacional faz água. Não tem jeito. Então ele precisa ter uma gestão política, ele precisa dialogar mais com os veículos fora, ir para Rio de Janeiro, São Paulo, ir para os grandes centros, e viajar no Nordeste, se ele quiser ter um projeto político, digamos, para 2026, disputar a presidência da República. Eu estou enganado. Conversar aí com Silvestre, eu estou enganado. Aliados. Vê só. Por exemplo, ele tem uns caras que são muito leais a ele. O presidente do Solidariedade, do Solidariedade no Distrito Federal, que deve fundir com outra legenda aí, porque também caiu na cláusula de barreira. Foi um dos caras que mais ajudou o Caiado, é leal ao Caiado. Então, assim, tem muita gente aí que ele vai ter que juntar os cacos aí para poder ajudar. Porque os outros são circunstanciais. O Fábio, embora seja do MDB, ele é caiadista mesmo. Ele tem ajudado muito o Caiado, muito, muito. O Carlinhos do Mangão também tem feito muito isso. Os dois prefeitos que mais têm trabalhado para o Caiado é o Fábio Mossoró e o Carlinhos do Mangão. Que não são do partido. O Mangão é muito ligado ao lulopetismo. Então ele ficou neutro nessa disputa aí, porque ele é aliado do Caiado e não quis afrontar, e também não seria elegante, considerando o tanto que o Caiado ajudou ele. Mas é isso. O grupo do Caiado pode ser ampliado a partir desse projeto nacional dele. Você falou uma coisa interessante. Os dois prefeitos que realmente vestiram a camisa do Caiado não são do partido dele. Enquanto o Diego, que é do partido... Daniel do sindicato, Diego, né? Esse povo aí, esquece, entendeu? Bom, a outra coisa que você falou interessante, que eu estava pensando agora, o Caiado não viajou para fora de Goiás, ele não fez viagem para São Paulo, para o Sul, para o Nordeste. Não, a não ser, assim, alguns encontros aí de imprensa, pontual. Mas a partir desse segundo mandato ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que vender
entre aspas, Goiás. os feitos dele em Goiás para poder ampliar esse projeto político. O Marconi fazia isso muito bem. Muito bem. Inclusive internacionalmente. Foi para a China, tal, esse negócio todo. Bom, amiguinho, bateu 30 minutos aqui. Bom final de semana para você. Uma boa eleição. Segunda-feira a gente vai discutir aí esse resultado, ver o que vai acontecer nesse país a partir de segunda-feira, tá certo? Exato. A gente já vai ter um quadro. Um abraço. Um abraço e até. Mas segunda-feira está prevista a entrevista, né? Vamos ver. Entrevista. Vamos ver se vai dar certo. Depois você manda o card. De qualquer maneira, na terça-feira, na segunda ou na terça, a gente vai debater as eleições. A semana vai ser tudo sobre isso. Entendeu? Então, aí já tem a eleição começa a eleição da mesa diretora da Assembleia, o que os prefeitos vão fazer, o secretariado do Caiado, tá ali, o povo está pressionando ele, enfim, tem muita coisa. Aí começa o Brasil real novamente a viver, né? Aí o Brasil real cai na real. Cai na real. Um abraço. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço, Adriana. E boa votação para nós, entendeu? Obrigado. Vote com moderação, tá certo? Não exagera, não, tá? Tchau. Eita. Bom.